Você sabe qual é a diferença entre um alimento diet e um alimento light? E como fazer essa escolha no seu dia para você conseguir atingir os objetivos que você tem com esses alimentos? Bom, então hoje nós vamos conversar sobre isso. Meu nome é Ana Luísa Almeida, eu sou nutricionista, fitoterapeuta e especialista em saúde LGBT e vamos lá para mais um novo conteúdo. Bom, então começando pelos diets, alimentos diet são aqueles alimentos que eles vão ter uma exclusão total de algum tipo de nutriente ou de composto naquele alimento ou naquela preparação. Normalmente nós estamos falando de alimentos industrializados. E aí um grande mito que existe e que talvez a sociedade foi construindo ao longo do tempo é que alimentos diet não têm açúcar. E ponto, e acabou. E aí são alimentos ideais para pessoas que têm diabetes e não necessariamente aquele alimento que é diet, ele vai ser zero açúcar, a não ser que esteja escrito na embalagem aí este alimento é zero açúcar, mas normalmente diet ele pode ser zero açúcar ou zero gordura ou zero qualquer outro nutriente, zero sódio e assim por diante. Então, talvez esse seja um dos primeiros erros que as pessoas têm e acabam não fazendo boas escolhas. Principalmente quando a gente fala em emagrecimento, as pessoas vão atrás de um alimento que seja diet, achando que aquilo vai contribuir para essa redução do peso e nem sempre. Eu vou deixar aqui agora na tela para te mostrar o que seria um alimento que não é diet, dá um exemplo aqui de um chocolate, por exemplo, e uma tabela com alimento que seria diet. Nesse caso, ele está sendo diet em açúcar. Então, se você vê a quantidade ali de carboidratos dele, vai ser baixo, mas dos outros nutrientes é um pouquinho mais acentuado até para esse paladar ficar melhor. Mas essa questão de leitura de tabela nós podemos conversar num outro vídeo, porque isso é um assunto muito extenso. Mas aqui já dá para você começar a entender um pouco melhor de como isso funciona. E agora vamos falar então sobre os lights. O que são alimentos lights? Outro erro, vamos dizer, social, é das pessoas imaginarem que lights são alimentos que não têm o quê? Gordura, mas não necessariamente. Light significa que aquele alimento ele vai ter uma redução de 25% de algum tipo de nutriente, ou às vezes até de valor energético, comparado ao produto, digamos que inicial. Então, temos um pão, ele foi feito com X nutrientes, carboidratos, proteínas, gorduras, os ingredientes. E aí eles pegam esse mesmo pão e aí eles vão transformar em um pão que seja light. Então, seria meio que a mesma versão daquele alimento. E aí eles podem reduzir em 25% o nutriente que eles quiserem. Não necessariamente as gorduras. Pode ser proteína, pode ser carboidrato, pode ser no valor energético. E isso seria interessante quando você quer talvez reduzir um pouquinho ali daquele valor e querer ajustar esse consumo de nutrientes no seu dia a dia. Vai depender muito de quais são os seus objetivos. Por exemplo, quem tem pressão alta, nós podemos fazer esses ajustes com alimentos que sejam light, talvez numa quantidade de sódio, isso pode ser interessante. Ou então quem tem um colesterol aumentado, nós podemos incluir, por exemplo, e eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, uma mussarela que seja numa versão light. Então, nós temos uma mussarela que seria a tradicional, que vai ter uma quantidade um pouquinho maior de gordura. Já na light, nós temos uma redução dessas gorduras em 25%. E aí, isso contribui para que o colesterol dessa pessoa não se eleve tanto e contribui para ter esse equilíbrio. Então, essa seria uma forma de você incluir os alimentos light no seu dia a dia. Mas sempre lembrando que para personalizar isso para você, seria ideal que você fizesse esse acompanhamento mais individualizado para entender o que funciona ou não na sua rotina e no seu dia a dia. Se é interessante para você incluir um alimento que seja diet ou que seja light, ou então até mesmo um alimento que não tenha nenhuma dessas alterações ali de nutrientes, um alimento que seja normal. Comparando então esses alimentos entre diet e light, qual seria o melhor para você?
Vai depender. Não tem como te dar uma resposta fechada e às vezes eu sei que isso pode ser um tanto quanto frustrante porque a gente quer já uma resposta pronta. É por isso que construir essa independência alimentar, essa independência nutricional, não é da noite para o dia. É um processo e a cada dia nós vamos entendendo melhor como funciona isso para você e como funciona o seu dia a dia para você fazer essas suas escolhas. Mas nem sempre você incluir, por exemplo, um chocolate diet vai ser interessante. Talvez, em casos de pessoas que tenham um diabetes muito aumentado, isso pode até ser adequado naquele momento, porque não vai levar tanto ali o açúcar no sangue naquele momento ali, como elevaria com um chocolate normal. Mas essa gordura em excesso, ela vai ter um reflexo muito tempo depois que você consumiu aquele alimento. Da mesma forma, por exemplo, incluir um refrigerante sem açúcar, um refrigerante diet, pode ser interessante para não elevar a sua glicemia, o açúcar no seu sangue, ali naquele momento, em até 2 horas após você comer aquela refeição. Mas e as consequências desse composto ali do refrigerante a longo prazo no seu corpo? Como que isso funciona? Então, nós precisamos ir avaliando essas individualidades. Como funciona esse seu dia a dia e qual é a forma que você vai incluir esses alimentos para ter esses benefícios. Recapitulando então o que conversamos aqui hoje, um alimento diet ele vai ter uma exclusão total de um nutriente e um alimento light ele vai ter uma exclusão parcial, 25% a menos, comparado ao alimento original. Então, essas seriam as principais diferenças. E sempre lembrando, inclua esses alimentos na sua alimentação de forma leve e tranquila, sem trazer aquela classificação de alimento permitido ou de alimento proibido, mas algo que faça sentido ao seu dia a dia. E se você tiver dúvidas, consulte um profissional para te ajudar nessas escolhas no seu dia a dia e personalizar essa alimentação. Se você quiser, tem os meus contatos aqui, a gente pode ter essa conversa mais profunda, entender o que é melhor para você no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar aqui para a gente continuar conversando sobre uma alimentação mais livre e mais consciente. Nos vemos no próximo vídeo.